Olá, queridos alunos do canal Fernando K. Hoje eu venho aqui falar de um assunto que é a introdução à programação do ESP32. Deixa eu falar aqui, por que eu resolvi gravar introdução à programação? Eu comecei a receber muitos e-mails, até de professores universitários, dizendo o seguinte para mim: Fernando, é legal e tudo, um monte de coisa que você está gravando aí, tal, você está mostrando como mexe com Bluetooth, como é que mexe com LoRa, como é que mexe com cliente-servidor, mas acontece que eu não tenho muita proficiência e eu não estou muito acostumado com ESP32, eu estou mais acostumado com Arduino e tal. Então, por isso, eu resolvi criar uma playlist onde eu vou introduzir você sobre programação de ESP32. ESP32 a gente usa Arduino IDE, mas tem muita diferença aí, tá? Então, embora a gente programe o ESP como fosse um Arduino, o ESP não é um Arduino. E essas diferenças a pessoa precisa entender. E eu vou explicar num nível introdutório tudo sobre isso. E um outro recado aqui que eu quero mostrar, que eu quero falar é o seguinte: quando você comprar um ESP32, isso é importante. Tem vários tipos de ESP32. Os principais, ó, ponham aqui o ESP32 Dev Kit da própria Espressif, o original da Espressif, põe aqui, tá? Ele tem 19 pinos de cada lado, mas ele é difícil de comprar, só a Espressif que vende, então, e não precisa, quer dizer, você não precisa comprar da Espressif, tá? Tem vários fabricantes que fabricam boas placas de ESP32. Aí tem uns aí nos sites aí da vida aí que você pode achar, né, no Ali, no Mercado Livre e tal. Tem um outro de 19 pinos, que é uma espécie de clone, tá? Põe aqui logo embaixo. E põe aqui, em terceiro lugar aqui, o de 15 pinos. São os mais comuns. Esse de 15 pinos de cada lado, o de 19 pinos de cada lado, que é bem parecido com o original. E o ESP da própria Espressif, que também tem 19 pinos de cada lado. Então, assim, você tem pinagens diferentes. Então, é diferente. Por exemplo, se você compra um Arduino Uno, clone ou não, tanto faz, a pinagem é a mesma. No ESP32 a pinagem não é a mesma, você precisa saber disso, tá certo? Eu vou utilizar aqui o ESP32 de 19 pinos de cada lado, certo? Então vamos lá, vamos começar. Bom, então vamos lá, começando, né? Vamos iniciar aqui nossa aula. A intenção dessa aula aqui, gente, qual é? Introduzir o ESP32 usando o Arduino IDE. Arduino IDE é o que eu gosto de usar para programar, porque é o mesmo jeito que você programa o Arduino, certo? E apresentar um exemplo prático, né, para realizar uma leitura digital e uma atuação digital. No caso aqui estou usando um relé, né? Então vamos lá. Gente, vamos assistir o vídeo da demonstração do programinha que eu vou executar agora. Vamos lá. Bom, pessoal, esse daqui é a nossa montagem, né? Onde eu tenho o push button, o módulo com 2 relés e o nosso ESP32. Tudo conectado, eu estou alimentando ele aqui pela USB. Então, aqui você está vendo os 2 LEDs, né? Referente aos 2 relés, para a gente então entender o estado do relé. Quando eu aperto uma vez, ó o que aconteceu. Esse daqui temporiza em 1 segundo e esse daqui inverte o estado, certo? Ó, vamos lá, de novo apertando. Invertiu o estado desse e esse daqui novamente temporiza 1 segundo. Esse daqui, sempre que eu aperto, ele sempre vai temporizar 1 segundo. E esse daqui sempre vai inverter o estado. É simples, esse daqui é o nosso exemplo. Bom, agora que você já assistiu, né? Então vamos continuar aqui. Gente, os recursos usados, tá? Eu usei um ESP32 W1, um interruptor tipo push button, um resistor 10K, um módulo de relé e um protoboard, tá? São esses componentes aqui. Bom, gente, um recadinho. Vocês entram no meu blog, fernandok.com, lá vai ter o código fonte, certo? Se inscrevam aqui, coloque seu e-mail, clique em quero receber grátis, depois você confirma no e-mail que eu vou te mandar, tá? E aí eu posso sempre te avisar de novos vídeos que eu estou lançando. Bom, uma coisa importante, gente, quero que vocês entrem aqui no fórum.fernandok.com
e se cadastrem aqui nesse fórum, tá? Porque aqui é o lugar onde eu acredito o seguinte, que é o melhor lugar para você tirar dúvidas e responder também, tanto fazer pergunta quanto responder dúvidas dos colegas. É muito importante o fórum fernandoca.com, porque eu quero criar uma comunidade que se ajuda, tá? Vamos lá. Instagram, FernandoCa_oficial e Telegram, FernandoCa_oficial, tá? Isso daqui já passou de 800 membros aqui, tá? Então, muito legal, mas eu sempre coloco o seguinte, se você faz uma pergunta aqui, daqui 6 meses você fala, putz, deixa eu ver mesmo que o cara me respondeu, você não acha mais. Lá no fórum você acha. Então o Telegram é bacana, mas ele é instantâneo. O fórum, ele é eterno, né? Então ele fica lá e fica como base de referência para você mesmo, né? Tá certo? Gente, vamos lá. Então o que é o ESP32, tá? Eu até escrevi aqui para eu não esquecer de falar alguma coisa. Aqui eu tenho o chip específico do ESP32, né? E aqui ele já colocado na placa com a memória flash do lado. Aqui a gente tem o módulozinho do ESP32. Então esse aqui é o módulo do ESP32 que é depois soldado numa placa maior, onde você tem interface USB, você tem um chip USB, regulador de tensão e mais uns componentes periféricos. Então o que a gente chama de ESP32 na verdade tudo esse conjuntinho aqui dessa placa, tá? Mas é lógico que existe o chip específico do ESP32. Você pode ver aqui um monte de componente periférico, capacitor, resistor, uma série de coisas que fica dentro dessa latinha aqui, que é para proteger contra ruído, porque vocês sabem, né, gente? Esse cara aqui tem o Wi-Fi 802.11 e Bluetooth, cara. Então, assim, esse menino aqui é a coisa, né? Então é o seguinte, ele foi desenvolvido pela Expressif, que é uma empresa chinesa, com base num processador norte-americano processador, tá? Tem gente que pensa que o ESP32 ele é chinês. Ele é chinês, né? A Expressif é chinesa, mas ele é um processador americano, tá? E esses caras compram e vendem empresa, né? Eu não sei se agora também é canadense, tá? Mas ele usa um processador LX6 dessa empresa Tensilica, né? E é fantástico, porque ele tem Bluetooth e Wi-Fi embutido, sem contar que ele é um dual core. Esse cara é o dual core, tá? Ele foi desenvolvido para que ele tivesse um baixo consumo e um custo-benefício bom, né? Interessante para makers e desenvolvedores de produto, né? E pode ser encontrado em algumas variações, é isso que eu estou falando. Então, muitas vezes os caras compram esse módulo aqui e fazem a placa, entendeu? Ou então, tem empresa que compra só o chip e monta tudo, tá? Então, você tem variedades. Então, quando eu falo assim, ESP32 original, da Expressif, e quando não é original, todos são originais. Porque não tem outra empresa que fabrica isso, é só a Tensilica e a Expressif, que fabrica o chip, entendeu? Então não existe, vamos dizer assim, um ESP32 falso, não tem. Todo mundo que fabrica ESP32 usa o chip da Tensilica e usa o módulo, que pode ser da Expressif ou ele montou o módulo a partir do chip, tá? Então vamos lá. Então, o que é, né, o ESP32 ainda, né? Para iniciar, né, a utilização das placas, o desenvolvimento das placas tende a ser a melhor opção. Por que eu falo que é a melhor opção, né, gente? Porque se você compra só um módulo, é horrível de você mexer com o módulo. Ele não é aquele padrão, né, de 2,54 de distância entre pino, então fica difícil de você mexer, né? Quer dizer, os terminais na lateral do módulo eles são muito pequenos. Então, o que é melhor? Melhor é você comprar um módulo aqui, ó, ou seja do LoRa, né? Que tem ESP LoRa também, que é um assunto aí que você encontra no meu canal, né? Outra coisa, né, gente? Isso é muito importante porque a facilidade de você usar a USB serial nas placas de desenvolvimento. Então, você não precisa de gravador, espetou USB lá, grava, né? O negócio é muito fácil.
Então, assim, você encontra um monte de tipo de placa, tem o S32W Rover, não vou falar dele agora, tem do LoRa, olha, tem um monte de coisa. A placa de desenvolvimento W-ROM que nós vamos usar, repara uma coisa, gente, ela tem aqui, ó, 1 a 19 e ela 38 aqui, que é mais 19 pinos aqui não está na ordem, né? Então, o que acontece? São 19 pinos de cada lado, esse aqui é bem parecido com aquele Dev Kit que a Specific vende, tá? Bom, aqui, gente, é o nosso circuito esquemático. O que eu faço? Ó, eu estou usando aqui, ó, esse GPIO 18, tá vendo aqui? Ó, eu coloco um relé, né? Esse relé aqui é de pull down e eu coloco ele aqui e aciono. E eu uso o GPIO 32 e GPIO 33 para o acionamento dos relés, certo? Preciso de uma alimentação, né, a 5 volts e GND para alimentar os relés, certo? Então, assim, é só isso que é o nosso exemplo hoje. Você viu lá funcionando, você viu no vídeo, né? Bem simplesinho, por quê? Porque é introdução ao ESP32, tá? Bom, gente, pinos, então vamos lá, código-fonte. Então vamos lá. Você vai usar a ideia do Arduino aqui. Eu ponho essa tela preta de fundo, gente, porque eu acho que fica melhor, entendeu? Eu gosto de tela preta, né? Eu sou programador, pô, eu gosto de tela preta, né? Eu não gosto de tela branca, não gosto. E cansa a vista pra caramba. Aí é o seguinte, o botão, eu vou usar o pino 18. Aqui é o seguinte, gente, vocês viram lá, GPIO 18, você tem que pôr o número 18. No ESP8266 é diferente, então a referência ao pino é um int, você tem que colocar um int, isso é importante, tá? Outra coisa é aqui, ó, relé, nós vamos usar GPIO 33 e GPIO 32, certo? E aqui variável para guardar o estado do segundo relé, que tem aquela diferença, né? Um relé temporizado, o outro não, né? O outro só inverte. Né? Então vamos lá, gente, olha que simples aqui, olha que carinha de Arduino, olha que coisa maravilhosa, por isso que eu gosto de Arduino IDE, porque facilita a vida dos engenheiros, facilita a vida dos makers, tá certo? E eu sou uma pessoa que eu formei, gente, em ciência da computação em 1992, né? Eu tô na estrada faz tempo, mas eu comecei a programar com 14 anos, bem antes da faculdade. Então, gente, eu já peguei tudo quanto é tipo de compilador na vida, tá? Então, hoje em dia, para sobreviver, você tem que programar rápido, você tem que ter ferramenta fácil. Por isso que eu gosto de Arduino IDE, tá? Arduino IDE já está saindo da esfera de uma coisa maker e subiu já para o mundo profissional. Eu conheço gente que desenvolve produto profissional e usa Arduino IDE, tá? Então vamos lá, setup, gente, setup. O que eu vou fazer aqui? Pin mode. O BTN1, o que é, gente? É input, é o botão, né? Eu só tenho um botão, é input. Então o meu pin mode é input. O pin mode do relé, o que é? Relé 1, relé 2, output, certo? Simples, né? E serial begin aqui, coloquei 9600, certo? Vamos lá. Olha que facinho, gente. Olha que coisa simples, né? Eu fico feliz de explicar um códigozinho simples desse. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um loop, tá? Aqui ficou fácil que está o loop numa tela só. Aí, o que eu faço? Eu dou um serial print line, botão pressionado. Por quê? Se eu faço um digital read BTN1, se ele for igual a high, ou seja, tiver número 1 lá, esse cara foi pressionado. Se ele foi pressionado, eu dou um print, que isso vai aparecer lá no serial monitor, né? E eu venho aqui, dou um digital write relé 1 high, eu ligo o relé 1, certo? Liguei o relé 1. Invertemos o estado da variável do relé 2 ativo, ou seja, eu pego o relé 2 ativo igual a inverso relé 2 ativo, ou seja, se ele era 1 fica 0, se era 0 fica 1, certo? Mudamos o estado do relé 2. Aí você tem que fazer o seguinte, você já inverteu o cara, aí você tem que fazer o digital write relé 2 ativo, que é o estado dele, certo? Aí que eu faço? Dou um delay de 1 segundo, aguardo, né, 1000 milissegundos é 1 segundo, e depois eu dou desligamos o relé 1, porque você viu que eu aperto, ele dá aquela temporizadinha e desliga, né?
Sabe quando que isso é útil, dessas temporizadas? Quando você tem aqueles portão elétrico, que você precisa só dar um pique, sabe? Um tempinho. Você fica ligado, você liga o solenoide durante um tempo e solta, entendeu? Então, é útil isso aqui, já tem uma visão prática. Gente, aqui é o seguinte, fazendo upload do código. Vocês vão entrar lá no meu blog, escreve aqui, ó, www.fernandoca.com, vão pegar o arquivo Uino, tá? Vocês vão abrir o Arduino, vão em abrir, tá certo? Vão escolher lá esse código aqui, introdução ao ESP32, na versão 9 PPTX, tal. Abre, clica em abrir esse cara. Aí o que você faz? Abriu ele lá, você vai ter que ir em ferramentas, na placa, eu sei que tá pequenininha aqui, gente, mas eu tô esperando que você assista ou no tablet ou no computador. Se assistir no celular, cara, você tem que virar ele, tá? Ó, aí é o seguinte, você vai colocar placa, qual que é? ESP32 Dev Module, né? Tá certo? E você vai ter a configuração. Você tem vários tipos de placa aqui, você vai escolher essa. Bom, aqui eu quero ressaltar o seguinte, se você é muito novo nesse negócio de ESP32, põe um vídeo aqui, ó. Eu gravei um vídeo de como instalar o ESP32, aquela forma nova, forma mais fácil, tá? Põe um vídeo aqui. E eu quero que você, antes de mais nada, assista esse vídeo meu, que é importante. Senão você não vai encontrar, você só vai encontrar esse ESP32 Dev Module se você fizer o que esse vídeo aqui está mandando fazer, de instalar o ESP32, tá certo? Aqui, ó, que tá o nome do dispositivo. Aí tem uma outra coisa, gente. A gente tem que selecionar a COM, tá? Então, por exemplo, quando eu selecionei o ESP Dev Module, como esse cara ele tem uma USB serial, aqui ele já apareceu para mim a porta com 6. Você vai lá e seleciona essa porta, tá certo? Outra coisa, vamos lá, clique no botão Upload da IDE. Quando você clicar aqui, o que ele faz? Ele compila. Aí tem um truque. Outro dia um seguidor já me mandou um e-mail. Ah, Fernando, por que eu não consigo gravar? Tem algumas plaquinhas de ESP32 que só deixa gravar quando você aperta o botão do boot lá, entendeu? Então, assim, o que acontece? Quando aparecer connecting, ó, tá vendo a mensagem aqui? Connecting, um monte de pontinho. Nessa hora você tem que apertar o boot, senão não grava. A placa da Expressif não precisa fazer isso. Tem algumas placas que precisa, outras não precisa. Por quê? Foi o cara que fez a placa que definiu isso daí. Eu, lógico, não gosto disso, mas o que vai fazer? Os caras fizeram assim, né? Então, paciência. Eu mesmo tenho ESP32 que tem que apertar esse botão e tem ESP32 que não tem que apertar o botão. Como é que você sabe disso? Se você não apertou o botão, ele gravou, então beleza, ele é igual ao da Expressif lá, tá? Tá entendido isso aqui? Importante isso, hein? Verificando a execução. Aqui, gente, é importante, tá? Por quê? Porque você tem que abrir aqui, ó, o monitor serial, você abre essa telinha e você escolhe a velocidade 9600. Você lembra no código fonte que nós demos um begin 9600? Porque eu vou falar com um monitor serial a 9600 e é legal, porque você dá um print lá. Gente, você viu? É igualzinho o Arduino, é a mesma coisa, tá? É Core Arduino o negócio. Aí, ó, você viu lá no vídeo que aparecia botão pressionado e tal? Você viu? Era simples assim. Gente, era isso. Olha, eu vou começar a gravar, eu fiquei com essa ideia, deixa eu falar aqui, eu fiquei com essa ideia de gravar a introdução à programação de ESP32, porque eu percebi que tinha muita gente, professor universitário, que não são propriamente da área de eletrônica e de TI, e que tem alguma dificuldade com o ambiente do Arduino IDE, porque apesar dele ser fácil, você tem que aprender a mexer nele, né? Então, esse playlist que eu resolvi fazer porque eu acho que eu comecei de trás para frente, né? Eu comecei dando uns exemplos muito já complexo e eu percebi que tem essa necessidade de fazer uma coisa mais introdutória. Mas eu quero dizer o seguinte, que uma vez por semana eu vou soltar um vídeo desse mais introdutório, mas também vou voltar a falar de LoRa, tem muita coisa legal de LoRa, né? Vou mostrar uma análise, um exemplo no analisador de espectro que eu fiz lá. Olha, me aguarde que tem bastante coisa bacana aí de rede longa distância, tá certo?
e até o próximo vídeo.